Oiê! Hoje nosso livro vai ser o Livro dos Espíritos por Allan Kardec e o tema sonambulismo. Eu vou ler aqui a questão 425. O sonambulismo natural tem relação com sonhos? Como pode explicá-lo? É um estado de dependência da alma, mais completa que no sonho, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sono, que é um estado de sonambulismo imperfeito. O sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órfãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem maior impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, da qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive o da memória, começam a despertar e receitam imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas exteriores, e as comunicam aos espíritos que, também se encontrado em repouso, só percebem sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão a ser aparente, misturadas de vagas recordações, seja dessas existências, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conversam, a lembrança, na maioria das vezes, não tem sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambólica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculos, pois ela atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órfãos. Mas, se o deixar-se livre, compreenderá que ver por todas as partes do corpo, ou para melhor dizer, e fora do corpo que ele vê. Questão 430. Pois que a clarividência no sonâmbulo e de sua alma ou de seu espírito, porque ele não vê tudo e porque se engana tantas vezes? Primeiro, não é dado ao espírito imperfeito tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos, e depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para a qual ele aprenda e não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Questão 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhes
reconheceis, somente que eles estão adormecidos, porque o seu involucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que ele é? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra, o despertar dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que lhes faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência procedente. Entretanto, no estado que chamas crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Comentário de Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicação de outros espíritos, que lhes transmite o que lhes devem dizer suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Diz-me que diga, proíbe-me dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter revelações recusadas, porque então se dá lugar a espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem interesse pela verdade. Questão 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambólica, dependendo da organização física ou da natureza do espírito encarnado. De uma e de outra, há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Questão 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas dos espíritos após a morte? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se encontra ligado. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. Mas, às vezes, eles não compreendem. De início, o tomam como seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ele ainda não compreende a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Comentário Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre que os ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhe parece modificado. Os espíritos lhe aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tornam a aparência de seus próprios corpos como os corpos reais. Questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele que está a sua alma? Por que esta pergunta? Pois, se a alma é que vê e não o corpo. Questão 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo sensações de calor ou de frio de lugar em que se encontra sua alma, às vezes bem longe do corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo. Permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une, e é esse laço o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra por meio de eletricidade, é este laço entre seus pensamentos. É graças a isso que eles se comunicam, como se estivessem um ao lado da outra. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Então, essa é a nossa leitura de hoje. Espero que a gente consiga aprender mais um pouco, né? Um beijo a todos.